Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Vanessa Cimarini, sou editora e dona da Duplo Sentido Editorial. E hoje eu estou aqui juntamente com a Ana Yasuda e com a Audrey Matsumoto, autoras maravilhosas do último lançamento aqui na Duplo, que é Oceano de Tilápias, para conversar com as autoras sobre como foi escrever esse livro, como foi todos os processos de escrever um livro em conjunto e tirar aí algumas eventuais dúvidas que vocês tenham sobre esse processo do nascimento do livro. E a gente está testando aqui um formato novo na editora, que é uma tentativa de podcast que, por enquanto, foi muito frustrada. A gente está aqui há 1 hora tentando fazer o negócio acontecer, e aí aconteceram várias coisas, mas enfim, estamos aqui. Eu espero muito que você goste desse episódio pra gente poder fazer outros, independentemente do lugar que você esteja ouvindo essa conversa agora. Ana, primeiro, quer falar algumas palavras antes da gente começar? Antes de eu começar a malhar com perguntas? Oh, socorro! Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês já ouviram da Rainha Vanessa, eu sou a Ana Yasuda e estou aqui para gravar esse podcast falando sobre Oceano de Tilápias. Não sei se eu falo um pouquinho sobre mim agora ou não, mas para resumir tudo, vocês podem me encontrar no Instagram como ana.yasuda. Eu tenho um blog que é anayasuda.blogspot.com. Gravo um podcast com a Audrey chamado Literárias, onde a gente fala de livros. Tem um podcast pessoal também que vocês podem encontrar no Spotify, assim como Literárias. E estou muito animada de estar aqui porque Oceano de Tilápias é o meu novo bebê e eu gosto muito de falar sobre ele. Audrey, quer falar com a galera, se apresentar um pouquinho? Claro. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Audrey Matsumoto. Às vezes, curiosidade, quando eu vou gravar junto com a Ana sempre fala, eu sou a Ana Yasuda. Eu falo, eu sou a Audrey, porque geralmente só tem eu de Audrey, né, nos lugares. E ela fala assim, esqueceu de falar o seu sobrenome. Aí fica estranho. Aí eu falo, beleza, eu sou a Audrey Matsumoto. E aqui, né, como a gente tá gravando um podcast, realmente já comecei com, oi, eu sou a Audrey, tudo mais. Mas eu publiquei junto com a Ana Oceano de Tilápias, que é o que a gente vai falar hoje. Eu também escrevo, também tenho um blog, audreymatsumoto.com, e tô no Instagram como @audreymatsumoto. Fora isso, eu sou estudante, estagiária, faço administração de empresas. E, bom, vamos começar o podcast então. Eu gosto muito de ouvir a história sobre como vocês se conheceram e dali começaram a escrever juntas, né? Porque vocês, além de Oceano de Tilápias, para quem tá aqui, esse é o primeiro contato com a editora, a Ana e a Audrey já participaram também de Antes que Esse Ano Acabe, que é uma antologia que a gente tem distribuída gratuitamente. A Audrey tá segurando o exemplar físico do livro, que a gente fez uma tiragem limitada pro Catarse. E vocês já trabalham juntas em outros projetos também. Vocês têm podcast, vocês têm... vão lançar agora uma outra antologia também, né? Se eu não estou enganada. E eu queria saber... Na verdade, eu já sei, né? Eu queria que vocês contassem para as pessoas como é que foi esse encontro de vocês duas, né? Que tá rendendo tanta coisa legal aí pro mundo literário. Audrey, conta a primeira parte que eu conto depois do que aconteceu. Tá bom, beleza. Então, pessoal, eu e a Ana, nós vivemos em uma cidade chamada Taubaté, aquela do meme mesmo. E nós estudamos na mesma escola, eu 1 ano na frente da Ana. Então, quando eu tava no segundo ano, a Ana estava no primeiro. E uma curiosidade é que a Ana, embora hoje ela tenha o cabelo natural, ela tinha cabelos coloridos antes e, enfim, eu sempre via, sabe? Eu falava, nossa, essa menina deve ser muito legal, porque ela mudava direto de cor de cabelo, etc. Mas eu só conhecia de vista. E depois eu comecei a postar meus textos no Wattpad e aí aparecia lá uma monografia sobre engarrafamentos. E eu ficava muito irritada com esse título, porque eu falava assim, quem escreveu uma monografia sobre engarrafamentos? Por que tem tanto acesso no Wattpad? Por que as pessoas estão lendo uma monografia, sabe? No site, que geralmente tem contos e tudo mais. E sempre era recomendado pra mim, Ana Yasuda, Precisamos Falar sobre o Verão,
enfim, alguns contos que a Ana tinha na plataforma do Wattpad. Aí, um dia, eu cedi e comecei a ler Precisamos Falar sobre o Verão, que é um dos meus favoritos, e também a monografia sobre engarrafamento. Outro dia eu tava navegando no Instagram, e aí eu vi Ana Assuda. Eu fiquei assim, meu Deus, eu conheço esse nome. E aí eu cliquei, e aí eu comecei a dar uma fuçada no Instagram dela, percebi que era a mesma pessoa que estava lá no Wattpad, e que ela estudava na minha escola, enfim. Mandei uma mensagem pra ela e a gente começou a conversar. Inclusive, foi na época do lançamento de uma monografia sobre engarrafamentos pela Duplo. Quer continuar a história? Tá bom. Eu já também conheci a Audrey de vista, assim, do nosso colégio, mas eu acho que cada uma de nós tinha o seu próprio grupinho de amigos. E nós não somos pessoas mega expansivas que chegam no lugar e já conhecem todo mundo, começam a conversar com as pessoas e tal. Então a gente só ficava ali, vivendo e tudo mais, mas eu já tinha fuçado o Instagram dela. E eu sabia que ela tinha várias nail arts incríveis, ela fazia várias diferentes, estava sempre postando e eu, nossa gente, é incrível isso. Mas tudo bem, até aí eu só sabia que era Audrey e ponto. E na época do lançamento de UMFE, ela me mandou uma mensagem e eu fiquei, gente, eu sei exatamente quem é essa pessoa. Eu não acredito que ela leu o que eu escrevo. Porque enquanto eu estava no ensino médio, embora eu recebesse apoio dos meus amigos mais próximos, quando eu ia falar com pessoas, sabe, novas, diferentes, com quem eu não tinha muita intimidade, sobre eu escrever, sinceramente falando, eu sentia que não tinha muita abertura, sabe? Principalmente colegas, assim, eles ficavam, mas e daí? Mais ou menos esse sentimento. Que não perguntei nada, né? Credibilidade zero. Então, quando ela me chamou, eu fiquei, gente, como assim? Eu fiquei muito animada mesmo. E a gente marcou de se encontrar em um café de Taubaté mesmo, né? E assim, eu não tava achando que ia ser nada esquisito, porque eu sabia quem era a Audrey. Por mais que nós não fôssemos íntimas, eu não tava indo, sabe? Sei lá, encontrar uma pessoa estranha em um hotel e qualquer coisa podia acontecer. Mas eu fiquei muito ansiosa mesmo assim, porque afinal ela tinha dito, eu sou sua fã, li o que você escreveu, eu gostei muito, então eu tava muito ansiosa, porque eu falei, gente, eu tenho que atender algumas expectativas pelo menos, né? Vai que ela me acha uma chata. Mas quando eu cheguei lá, ela foi super fofa comigo. A gente conversou, acho que por umas 2 horas seguidas. E a gente saiu de lá, assim, com promessas de trocar livros emprestados e falando horrores. E depois que a gente se encontrou pela primeira vez, a gente começou a trocar vários e-mails, tendo conversas mesmo, sabe? Sim. Como se a gente estivesse trocando cartas e a gente falava sobre os livros que uma tinha emprestado para outra. Instantaneamente a gente começou a trocar várias sacolas de livros emprestados, e que eu achei incrível, que era meu sonho fazer isso. E eu acho que, sabe, foi uma coisa que deu muito certo. Eu fui para São Paulo estudar Direito, a Audrey estava em Taubaté ainda, e a gente trocando esses e-mails, eu lembro claramente de sentar no meu quarto alugado, colocar o notebook em cima da minha escrivaninha e pensar, vou escrever pra Audrey, que feliz, sabe? Foi muito conexão, assim. E eu lembro que, como a minha família continua em Taubaté, né, eu sempre vou e volto de ônibus de São Paulo para Taubaté, menos agora na pandemia. E eu já tinha um pouco do que é o Oceano de Tilápias hoje na minha cabeça, então. Eu fiz 50 milhões de rascunhos nos meus cadernos da faculdade. A ideia do título surgiu quando eu estava na faculdade. Eu vinha pensando, eu tentei escrever por conta própria, só que estava na minha cabeça essa ideia de que não dava para escrever um romance epistolar se eu não estivesse com outra pessoa, que ia ser muito mais divertido, que ia fluir muito melhor. E daí eu lembro que a gente estava conversando pelo WhatsApp, eu falei, Audrey, eu tenho uma ideia louca. Daí a Audrey disse, o quê? E daí eu falei pra ela sobre a cena de tilápias e, assim, na minha cabeça, pelo menos, me diga se eu estiver errada, mas foi muito instantânea. Ela falou, claro, com certeza, vamos fazer isso agora. Sim, não foi muito. E assim, na próxima semana a gente já combinou de se encontrar pra gente fazer o outline da história. E aí eu fui na casa da Ana. E a Ana fez um bolo que tava maravilhoso, muito bom. Eu levei sorvete, a gente comeu. Pra quem não sabe, a Ana tem muitos talentos e um deles também é com a culinária. Nossa, ela tem um Instagram culinário também. Nossa, a Ana, não, ela arrasa demais, assim, tanto nas fotos do Instagram culinário quanto na cozinha.
Então, ela tinha feito um bolo, a gente conversou e aí a gente fez o outline do que seria, né? O planejamento do livro, o que a gente falaria na primeira carta, na segunda, enfim, e tudo mais. E depois que a gente já tinha escrito, acho que até metade, né, Ana? Sim. Aí a Ana já tinha publicado uma monografia sobre engarrafamentos, e aí a gente combinou de... Aí ela apresentou a ideia, fez um pitch pra Vani, e aí depois a Vani gostou, embarcou nessa loucura, e aí a gente se encontrou em São Paulo para falar mesmo sobre toda essa questão do oceano de tilápia. Sim, para quem tiver curioso, ainda não ouviu falar sobre uma monografia sobre engarrafamentos, o que estava na Wattpad, o que virou livro, a gente vai fazer um podcast futuramente só sobre esse livro com a Ana, mas a gente quer ficar muito em Oceano de Tilápias, porque ele é um livro escrito a 4 mãos, né? E muita gente tem essa curiosidade de como que é, né? Porque às vezes, olhando de fora, escrever um livro sozinha já é muito difícil. E aí, quando você tem uma outra pessoa, a impressão que dá é que vai ser mais difícil ainda, porque é um outro pensamento, é uma outra cabeça. Só que eu, como eu editei vocês, estive nesse processo de vocês escrevendo juntas, eu vi que foi uma coisa muito natural, né? Que vocês têm um trabalho conjunto que flui muito bem, né? Que se respeita muito bem. E aí eu queria saber, assim, como é que foi no começo? Sempre foi assim, lá nas primeiras cartas, né? Então, tipo, já concluímos aqui que Oceano de Tilápias foi o primeiro livro, foi a primeira obra, texto que vocês escreveram com outra pessoa, no caso, né? Vocês nunca tinham escrito nada com outra pessoa antes, nesse nível de Oceano de Tilápias. Não, né? Não. E desde o começo foi natural, assim, desse respeito da escrita uma da outra, de como a escrita uma da outra ordem se conversa, né? Mesmo tendo ali cada uma as suas particularidades, elas conversam muito entre si. Sempre foi assim ou foi uma coisa que vocês trabalharam? Olha, eu acho que antes de a gente começar a escrever Oceano de Tilápias em si, eu e nós trocamos e-mails, como eu falei, e a gente também enviava os textos de uma para outra, sabe? Só assim, você pode me dar uma opinião aqui, por favor? E eu acho que desde o primeiro momento, quando a gente começou a conversar, nós fomos muito sinceras em relação a tudo. E essa sinceridade bateu num sentido de que eu não acho que a outra acha ruim quando uma tá sendo sincera. Então, quando a Audrey faz um comentário no meu texto, seja em Oceano de Tilápias ou seja em outras coisas que eu escrevo e envio pra ela, eu não fico pensando, nossa, que recalcada, eu acho que ela comentou isso só pra me atingir. Sabe? Eu realmente consigo pensar e considerar que ela, nossa, a Audrey tá certa. Ou então, Audrey, vamos falar sobre isso, porque eu acho que eu pensei em uma coisa, mas não consegui escrever muito bem. Então a gente desenvolveu esse jeito de trabalhar. O que você acha, Audrey? Sim, não, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Só que, só complementando o que você falou, eu acho que ajudou muito o fato de sermos amigas, sabe? Antes disso, de sermos muito sinceras uma com a outra. Porque assim, quem escreve, quem tem leitor beta e tudo mais, tem que ser uma pessoa de confiança. Eu sei que o que a Ana tá falando pra mim é pra melhorar um texto em conjunto, não é nunca pra criticar, assim, no sentido de, vou deixar aquela pessoa mal, sabe? Não é, sei lá, um comentário no Wattpad que de repente é de um hater ou alguma coisa. É muito na base da confiança, sabe? E às vezes a Ana fala assim, olha, eu entendi exatamente o que você quis dizer aqui, mas e se você colocasse desse jeito, porque talvez outras pessoas não entendam? E aí eu falo, verdade. Isso também ajudou muito esse processo de já sermos amigas, porque eu acho que quando a gente fala de escrita, muitas vezes pode mexer com o ego, né, da pessoa que escreve, enfim, porque geralmente a escrita, ela mexe muito com os nossos sentimentos, com quem a gente é, mesmo que a gente escreva ficção. E você ter pessoas que você confia do lado, eu acho que é essencial. Então, sempre foi muito fluido dessa forma mesmo, Vani. Audrey, você já escrevia no Wattpad? Você já tinha publicado alguma coisa no Wattpad, assim, antes de... Sim. Então vocês partilhavam do mesmo universo, assim, de se publicarem na internet,
de receberem feedbacks e tudo mais. Sim. E a Ana, ela já tinha sido publicada com a Duplo, né? Então, a gente vai falar dessa parte do como é que foi essa parte de publicação pela primeira vez pro podcast dela com ela. Mas eu queria saber de você, assim, porque como é que foi do nada, você conhece, faz uma melhor amiga, faz uma companheira de trabalho ali da escrita e de repente, pá, tô com um contrato assinado aqui de publicação. Como é que foi pra você? Tipo, demorou pra cair a ficha que seu livro ia ser publicado fisicamente? Foi muito louco, Vani. Tudo foi muito louco, assim, porque eu lembro exatamente do dia que a Ana se encontrou com você, que ela ia conversar alguns assuntos, dentre eles ia mostrar o Oceano de Tilápias, o que a gente já tinha feito e tudo mais. Eu estava na faculdade, naquela época, né, era presencial, e eu lembro que era uma aula de legislação. Embora a Ana, ela faça direito e ame, eu não gosto. Eu falo, graças a Deus, eu não fiz direito, sabe? Porque as pessoas sempre viam que eu gostava de ler, escrever, e falavam, não, faz direito. E eu via, assim, aquela questão do direito, eu ficava, meu Deus. E já era muito difícil prestar atenção na aula, por causa dos meus gostos, enfim, que eu tenho mais afinidade com outras matérias. E o dia que a Ana, ela mandou essa mensagem pra mim, eu lembro que eu saí da sala até, porque eu fiquei tão feliz. E aí eu saí da sala e fui mandar áudio pra ela. E fui mandar áudio pro meu namorado. E foi uma coisa assim, que até agora, embora eu tenha o livro físico em mãos, é uma coisa assim que parece muito surreal, sabe? É muito inacreditável e, assim, um sonho que se realizou pra mim. E acabou que foram 2 livros, um embocado do outro, né? Porque teve o Catarse de Antes que Esse Ano Acabe, antes também, um pouquinho antes de sair o Oceano de Tilápias, né? Agora, uma coisa que poucas pessoas sabem é que a gente teve essa conversa sobre o Oceano de Tilápias lá em 2019, né? E o livro tá chegando nas mãos das pessoas só em 2021. E isso acontece porque o processo de edição do livro foi bastante longo e cuidadoso. E mudaram bastante coisas no meio do caminho, né? Vocês mesmo, com as suas personagens, com a escrita. E eu queria que vocês falassem um pouco desse processo, né? De mudança da personagem, de como a gente começa a escrever, aí tem a intervenção do editor, e aí você vai construindo o livro com o personagem, no caso, né? Vai construindo as características da personalidade da personagem conforme ele vai sendo editado, né? Porque muita gente pensa que escrever é só você sentar, pensar numa ideia, sentar e o negócio sai. Mas não, muitas mudanças vão acontecendo no meio do caminho. Como é que foi pra vocês esse processo aí de quase 1 ano de edição? Olha, não foi fácil em nenhum momento. Mas agora, olhando pra trás e pensando sobre, é extremamente necessário. Como você falou, Vani, eu acho que muita gente tem essa ideia de que você senta, escreve, e daí por mais que, tudo bem, eu vou contratar uma revisão, uma leitura crítica, e daqui a 1 semana eu vou conseguir publicar. Eu também acho isso válido. Imagina que quando eu publicava contos no Wattpad, eu ia pensar, eu vou deixar esse texto descansar aqui um pouco. Não, o que eu mais gostava era participar daqueles concursos que o prazo era até o dia 8, 23, 59, 23, 58, eu tava enviando o texto porque eu tinha acabado de escrever. Mas quando se trata de uma publicação, principalmente, sabe, de algo que vai durar para sempre, se a gente não levar isso no sentido literal da palavra, né? Sim. Mas pensando que, poxa vida, é um livro, pode ser lido por muitas pessoas, porque não tô falando só de, vão comprar direto com a Duplo. Mas o que eu mais quero é um dia entrar em um sebo e encontrar o Oceano de Tilápias lá, sabe? Parênteses pros sebos que vendem os livros da Duplo, que acham que são limitados e vendem a 200, 500 reais. Meu Deus. Então, porque eles acham que é raro, não tem livraria nenhuma, eles vendem a 500 reais o exemplar. Então, acho que se tiver no sebo, dependendo do sebo, o cara vai enfiar a faca. Não, pode ser um sebo no Bastião de 5 reais, que eu vou ficar muito feliz. Mas, enfim, eu acho que tem que ter muita responsabilidade nesse sentido, porque a primeira ideia de qualquer história que a gente pensa, pela primeira vez, ela nunca tá pronta. Gente,
Assim, a primeira ideia que eu tive de Oceano de Tilápias, ela tá em uma folha meio rasgada do meu caderno da faculdade. Eu escrevi a lápis com a letra mais horrível do mundo. E se você ler hoje, praticamente a única coisa que se manteve foi a ideia das cartas e do título, sabe? Mas isso faz parte do processo e eu acho que ter a opinião de uma outra pessoa que não fosse a Vani, no caso a Audrey, também mudou muita coisa, porque a gente conseguiu desvendar muitos processos juntas, entender que a gente podia colocar mais de nós mesmas no livro do que nós estávamos colocando antes. E pensar também no sentido de que eu estou escrevendo esse livro hoje, como eu vou me sentir em relação a ele daqui a 2 meses, daqui a 2 anos e daqui a 20 anos. Eu vou ter orgulho de escrever isso, de ter publicado e de disponibilizar para tantas pessoas lerem. E eu acho que como o processo de edição justamente ele foi tão... foi longo, né? Como você mencionou, a gente teve bastante tempo para refletir sobre isso, para ter responsabilidade e para escrever de uma forma que eu tenho certeza de que daqui a 20 anos eu vou pegar o Oceano de Tilápias na mão e eu vou ficar muito feliz. Sim. Você concorda, Audrey? Não, concordo 100% com a Ana. E, assim, curiosidade que eu não sabia disso, mas quando eu comecei, né, a escrever, que eu postava nas fanfics em blogs, isso faz muito tempo, e depois no Wattpad, eu ainda não tinha ideia de como que funcionava o mercado editorial, de quantas pessoas trabalham para um livro sair. Então, assim, eu lembro de pegar livros de autores que eu admiro, ler e falar assim, nossa, caramba, né, sempre... agradecem muito ao editor, né? Aí depois eu entendi qual era a função do editor e tudo mais, mas quando eu trabalhei em conjunto, né? Eu e a Ana trabalhamos em conjunto também, eu percebi, assim, como foi fundamental para a história ser o que ela é hoje. Porque uma curiosidade, quando a gente começou a escrever, a gente começou direto com a carta. Hoje o livro tem um prólogo que contextualiza e que isso a gente não estava enxergando, que foi uma ideia, né? Um insight da Vani. E várias outras coisas que abrem perguntas que muitas vezes, como a história está dentro da gente, a gente sabe o que é. Mas quando visto pelos olhos alheios, talvez a pessoa ela não entende. Então, assim, a Vani ela conseguiu trabalhar todos esses pontos na edição com a gente. E, assim, foi um processo longo e foi um processo que ele não foi fácil, mas foi uma coisa assim que eu percebi que é uma das partes do processo de escrita que eu mais gosto. Assim, é uma curiosidade. Mas eu gosto, assim, de saber, caramba, arruma isso, ou o que você quis dizer aqui, ou tudo mais. É muito legal, mas é muito trabalhoso também. E, assim... é muito divertido ao mesmo tempo. Do lado de cá eu sinto a mesma coisa, assim, do processo de editar outra pessoa. Que dá trabalho, mas ao mesmo tempo é bom, porque o resultado final, quando a gente vê, né, eu também já fui editada, e é muito gostoso de você ver, você se sente muito mais segura quando você é editado, né? Lógico que... Sim. Que eu também já publiquei livros sem ser editada, sem o texto ser editado, e eu consigo comparar, assim. Então, tipo, no processo do que não foi editado, foi mais tranquilo pro meu coraçãozinho, mas o resultado final eu ficava em dúvida do que eu estava entregando. E quando eu fui editada, foi um processo complicado e trabalhoso de me tirar da minha zona de conforto, né, com o meu próprio texto. Mas depois eu me senti muito segura com o resultado. Então eu acho que é trabalhoso, mas é gostoso, assim. Não me arrependo da gente ter passado 1 ano trabalhando nesse livro e ele ter ficado uma gracinha, né? Mas, bom, a gente já falou aqui sobre como vocês se conheceram, como é que foi escrever juntas, qual que é o título do livro, mas a gente precisa agora falar para as pessoas que ainda não conhecem o que é Oceano de Tilápias, né? Sobre o que fala essa história, né? Gente, independentemente de onde você esteja ouvindo essa nossa conversa aqui, eu vou deixar em alguma área de comentário o link para vocês acessarem o nosso site, acessarem as redes sociais das meninas, os outros projetos das meninas, tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Mas vamos falar um pouco sobre a história em si, né? O Oceano de Tilápias ele foi anunciado como nosso último livro de 2020 e no comecinho de 2021 ele tá chegando na casa aí das pessoas, né? Ele é um romance epistolar, o primeiro romance epistolar publicado pela Duplo. E ele conta a história de... Vou deixar as meninas completarem aí, cada uma falando das suas personagens.
elas acabam se conhecendo por cartas através desse ponto de conexão delas, que as duas moram em Sargentinos, essa cidade que a gente criou. E tudo acontece porque a Ariel, ela é órfã e ela foi criada por uma tia que faleceu quando ela estava entrando na faculdade de medicina em Santa Rosa, outra cidade fictícia que a gente criou, que é próxima de Sargentinos. E isso marcou muito o emocional dela, a vida dela, enfim. E um dia que ela está se sentindo particularmente triste, ela escreve uma carta e coloca no envelope o endereço da antiga casa onde ela morou. Mas ela não tem, intenção nenhuma de enviar, porque ela sabe perfeitamente que a tia já faleceu, ela acabou vendendo o imóvel porque ela ia morar em outra cidade. Mas por alguma razão, muito misteriosa, a carta acaba sendo enviada. E quem recebe é justamente a Amora, e é por isso que elas se conhecem. Sim, com certeza. E começa a conversar sobre dilemas da vida, problemas que as duas têm em fases diferentes da vida e como uma consegue ajudar a outra através das cartas mesmo, que embora não seja o método mais comum atualmente, é um momento delas que nem quando eu e a Ana nos comunicávamos por e-mail, era o momento delas sentar, digitar ali, escrever o que ela falaria para outra pessoa, sabe? Eu acho que atualmente a gente fala muito instantaneamente com qualquer pessoa do mundo, mas isso de deixar o pensamento realmente exposto por um parágrafo é muito mais do que a gente está acostumada e é um pouco do que a magia das cartas tem e o que a gente queria trazer para esse livro. Com certeza, gente. Se você gosta de histórias que são focadas na amizade, em relacionamentos que não necessariamente sejam amores românticos, né? Histórias que tem muito a presença dos elementos. A história de vocês tem muito tato, muito cheiro, muito sabor, né? Só quem já leu vai entender um pouco do que eu tô dizendo, né? É o meu livro favorito de 2020. Eu sou suspeita pra falar, mas realmente é o meu livro favorito de 2020. Você pode conferir lá no site da Duplo Sentido, na Amazon também. Em formato e-book, eu acho que quando esse podcast sair ele já vai estar em e-book na Amazon. E, bom, eu acho que o nosso tempo tá acabando. E a gente, conversou aqui com a Ana e com a Audrey sobre como que foi esse processo de escrever um livro juntas, né? Durante tanto tempo assim, como elas se conheceram. E com certeza esse é o primeiro episódio do podcast da Duplo. Mas teremos mais, voltados principalmente para escrita, para vocês entenderem como que é a mente aí das autoras na hora de criar e principalmente como é que foi no caso da Ana e da Audrey, criar em conjunto, né? Só uma coisinha. Eu sempre, enquanto eu tava escrevendo, conhecendo outras pessoas que também escrevem, né? Eu posso, desde que eu tinha, 13 anos na internet. E eu sempre ouvi que escrever, né, escrita, é um ofício muito solitário. E hoje eu não penso mais assim, porque escrever em conjunto não é solitário. E você acaba dividindo com a pessoa um universo que só existe na sua mente e na dela. Então, assim, e hoje passando pelo processo editorial, você vê que não é solitário de jeito nenhum, porque muitas pessoas trabalham para um livro ser feito. Então, eu só queria falar isso e agradecer também tanto a pessoa que está ouvindo o podcast agora, quanto a editora do Editorial, que fez um trabalho incrível, em Oceano de Tilápias, quanto a Vani, editora maravilhosa, e a Ana, que me chamou para essa loucura toda, porque foi um prazer. Obrigada a vocês, óbvio, né? Eu quero falar também. Eu queria falar que a gente escreveu os agradecimentos desse livro com todo carinho. Então, se você é a pessoa leitora que pula os agradecimentos, coloque o seu coração de volta no peito. Porque esse agradecimento não é apenas para as pessoas a quem a gente dedicou tudo isso, inclusive a parte da Vani, que a gente escreveu com todo o carinho do mundo, porque ela realmente foi a editora perfeita para trabalhar com Oceanos de Tilápias, mas também para você que está ouvindo, para você que acompanha o nosso trabalho de alguma forma, porque afinal apoiar uma escritora não é apenas você conseguir comprar o livro, né? Mas é você realmente acompanhar,
o que, meu Deus, é muito chique falar isso, mas o que a gente chama de carreira. Então, enfim, muito obrigada pelo apoio sempre. E eu queria deixar aqui uma última consideração, então é que dê tempo, que eu acho que, nesse sentido que a Audrey falou, que é um universo que tá só na nossa cabeça, uma das minhas partes preferidas de escrever, assim, do mundo inteiro, é colocar pequenos detalhes que são toques pessoais que pra vocês nem vão pensar assim, nossa, mas como assim, sei lá, essa receita tá aqui por quê? Mas essa receita tá aqui porque faz parte da nossa vida e a gente coloca um pouquinho de cada coisinha dessa em cada personagem, em cada história, em cada cidade fictícia que a gente criou. Então foi tudo, sabe, realmente pensado com muito carinho, não tá ali só por estar. E eu espero que, se você ler, você goste muito. Ai, com certeza, é impossível não gostar. Bom, gente, se vocês gostaram dessa conversa, também compartilhem aí com seus amigos, com pessoas que querem também seguir nessa carreira de escritor, ou para quem tem curiosidade de entender como que é um pouquinho desse processo mais criativo, né? Que hoje a gente pegou bem nessa parte de criar a 4 mãos. Então é isso, um beijo, obrigada, meninas de coração, não só pela participação do podcast, mas por confiarem na Duplo, de publicarem uma história tão linda quanto essa, tenho muito orgulho delas também. E é isso, gente, um beijo, espero que vocês gostem do primeiro episódio experimental e que a gente consiga criar futuros sem um cenário pandêmico, né, que a gente consiga se gravar pessoalmente, se abraçar, enfim, tudo mais. Um beijo. Um beijo. Beijo. Thank you.